Bom dia! Hoje falaremos sobre como alavancar a nossa carreira. Independente se a gente tem equipe, se a gente já é gestor e tem colaboradores que respondem pra gente, independente se a gente é gestor de outros gestores, líder de líderes, ou se a gente é o gestor do próprio negócio, líder de negócios. Independente de onde a gente está na hierarquia, organizacional, tem algo que permeia a todas as posições que a gente estiver. Não importa se você é gerente, se você é diretor, se você é C-level, se você é o presidente da empresa. É a autoliderança. E esse vai ser o tema do nosso café astrológico de hoje. Como que a astrologia pode ajudar a gente a ser o melhor líder de si mesmo? Meu nome é Luciana Sutti e nesse perfil você vai acompanhar a astrologia sendo vista de uma maneira bem prática e pragmática. Então, líder de si. O que é ser líder de si? Ser líder de si é ser capaz de se conduzir na vida, independente do que esteja acontecendo. É se conhecer de tal maneira que você saiba identificar qual que é a melhor escolha para ser feita em determinado momento. E como que a astrologia pode ajudar a gente nisso, Luciana? Bom, a astrologia é a melhor ferramenta de autoconhecimento que eu conheço. E se conhecendo como você funciona, com certeza você vai ser mais compreensivo com as outras pessoas. E o que é ser um líder, a não ser você fazer justamente essa condução das outras pessoas na direção que a empresa precisa, que a sua área precisa. Então percebe como é importante a gente ter o autoconhecimento para ter a autoliderança, para poder realmente ser esse líder inspirador, ser esse líder capaz de mobilizar as pessoas para o que elas têm que fazer. Então, o Ram Charan, ele tem um livro chamado Pipeline da Liderança, é um livro muito conhecido, um best-seller na área de gestão de pessoas, na área administrativa, e onde ele fala das 6 passagens de níveis entre você ser um colaborador individual e você ser o CEO da empresa. Isso para empresas grandes, que são muito hierárquicas. Mas, de certa maneira, no modelo simplificado dele, ele fala que você passa de colaborador individual, quando você não tem equipe, quando o resultado do seu trabalho é fruto do seu próprio trabalho, para um líder de equipes. Então, quando você assume uma área e outras pessoas você vai ter que mobilizar outras pessoas para a ação, que não é você mais que traz o resultado. E essa é a primeira passagem impactante na vida das pessoas, porque muitas vezes um bom técnico, uma pessoa que entrega bem, vira gestor e precisa de outros skills de liderança que talvez ele não tenha. E aí, como o resultado dele vai depender das outras pessoas, e ele não aprendeu a mobilizar as outras pessoas a fazerem o que precisa ser feito, muitas vezes ele se sobrecarrega, porque ele faz coisas mais operacionais, sendo que o cargo dele exige um pensamento mais estratégico. Ou então infantiliza a equipe, porque como ele sabe fazer muito bem o trabalho da equipe, em vez de ensinar, ele acaba fazendo e se sobrecarregando. Então, além de infantilizar a equipe, ele se sobrecarrega assumindo papéis que não são de uma posição de um líder de equipes. O próximo passo é ser um líder de líderes, né? No líder de líderes, você tem um cargo na empresa onde você lidera outros gestores. Então aí são outros skills, né? Outras competências são necessárias. Você vai ter que inspirar os outros líderes, porque eles não respondem para você. Eles até respondem para você, mas eles têm a sua própria equipe. Então como que você mobiliza seus pares, os outros departamentos? São outras necessidades de comportamento necessárias para atingir os resultados. E o próximo passo é um líder de negócios, onde realmente
a complexidade aí da análise é muito maior. Ele vai ter que identificar a direção estratégica da empresa, olhando não só para dentro, mas como para fora também. Quais são os stakeholders externos, como estão os clientes, fornecedores. Então, quanto mais a gente vai crescendo e ganhando mais responsabilidade dentro de uma organização, mais vai ser necessário a nossa autoliderança. Porque a gente vai ser desafiado o tempo todo, por todos os lados. Então, como que a astrologia pode ajudar a gente nisso, né? A autoliderança, a gente pode ver, conversar disso no mapa astral, no mapa natal, sobre 4 aspectos, tá? Olhando principalmente as energias, os elementos. Que nem a gente pode olhar no mapa como um todo os elementos, o que está no elemento fogo. Quais os signos do elemento fogo? Quais são os signos? Áries, Leão e Sagitário. Onde estão esses signos no mapa da pessoa? Onde estão os regentes desses signos no mapa da pessoa? Onde está o Sol? Onde está Marte? Onde está Júpiter? Sol fala pra gente a nossa vontade, a nossa identidade. Júpiter fala pra gente como a gente cresce, como a gente se expande, como que a gente vai além. E Marte é como a gente abre caminho, como as nossas atitudes. Então, essa energia de fogo, ela responde pra gente o que te motiva pra ação. Então, muitas vezes a pessoa tá desmotivada no trabalho, tá insatisfeita, porque algum desses aspectos que são importantes no mapa dela não estão sendo contemplados ou estão sendo esquecidos. É como se a luz estivesse apagando. Isso que é um jeito, como que eu diria, é um jeito, não é lúdico, é um jeito metafórico de falar sobre a depressão, quando a nossa luz interna está apagando, quando a gente não tem motivação para nada. Quando a gente olha, então, esse conjunto de Sol, Marte e Júpiter, e a gente olha onde está Leão, Áries e Sagitário no mapa, a gente consegue conversar com a pessoa o que te motiva para a ação. Olha que interessante. A gente consegue conversar sobre os motivadores internos, olhando esses aspectos do mapa. Para a autoliderança também, a gente pode conversar com ela sobre os aspectos emocionais. Como que ela reage a situações? Como que a gente vê isso? A gente vê isso olhando os elementos de água, que é a parte emocional. Então a gente tem que olhar no mapa da pessoa o quê? Onde está a Lua, onde está Plutão e onde está Netuno, que são os regentes dos signos de água, que são Câncer, Escorpião e Peixes. Conversando com a pessoa sobre os aspectos emocionais, ela vai entender alguns padrões de reação que ela tem diante das circunstâncias. E só de ter clareza da onde vem esses comportamentos, da onde que está vindo esse aspecto, o que está faltando, porque sempre a gente vai ter a sensação de falta nesses signos de água. Sempre vai estar incompleto. Sempre vai ser um vai e vem de emoções. A Lua mostra isso pra gente pelas marés. A gente sempre vai se sentir incompleto, onde a gente tem a Lua, onde a gente tem Netuno e onde a gente tem Plutão. O outro elemento que a gente pode olhar o mapa para ver a autoliderança são os elementos de terra. O que a gente pode conversar com a pessoa em relação à autoliderança dela, vendo os elementos de terra? A gente pode conversar com ela sobre o que traz sensação de segurança para ela. O que é importante para ela se sentir segura? Onde ela consegue verificar que os talentos dela, os valores dela são reconhecidos. É fundamental a gente olhar a terra para construir qualquer coisa na vida. Então, o que a gente tem que olhar para conversar sobre esse aspecto da liderança, sobre o que traz da autoliderança, o que traz a sensação de segurança, de pé no chão, de firmeza, de robustez. A gente vai ter que olhar onde está Vênus, onde está Mercúrio e onde está Saturno. São os planetas que regem signos de terra, que são quais? Touro, Virgem e
e Capricórnio. Então, para falar de segurança, para falar do que você tem que fazer para sobreviver na vida, você vai ter que olhar os aspectos dos elementos de terra do mapa. E finalmente, uma outra perspectiva que a gente pode olhar em relação à parte do elemento ar. O elemento ar fala da nossa parte intelectual, mental. O que o ar responde pra gente? Olhar os elementos do ar responde pra gente. Quais são as nossas programações automáticas? Quais são os nossos pensamentos que vêm sem a gente nem perceber? Que muitas vezes são herdados, muitas vezes são as vozes da família que a gente ouve e repete sem uma análise, sem uma consciência. São as programações automáticas, as crenças limitantes que a gente tem. Então, o que a gente tem que olhar para ver isso no mapa? A gente tem que olhar onde está Gêmeos, Libra e Aquário. E os planetas regentes desses signos de água, de ar, que são Mercúrio, Vênus e Urano. Então, vocês já perceberam que Vênus e Mercúrio já tem uma dupla função, porque eles regem signos de elementos diferentes. Mercúrio ele rege tanto Gêmeos, que é um signo de ar, quanto Virgem, que é um signo de terra. E Vênus também. Vênus rege Touro, que é um signo de terra, e também rege Libra, que é um signo de ar. Então, só com base nisso, a gente está vendo a nossa autoliderança. A gente pode conversar, isso tem horas e horas para a gente conversar sobre o mapa natal, sob essa perspectiva. Agora, poxa vida, a pessoa acabou de assumir uma área de gestão de pessoas. Ela era uma colaboradora individual, era uma equipe, e agora ela tem pessoas que ela lidera. O que a gente pode ajudar ela, olhando o mapa, a se perguntar, a ter respostas? Isso que é legal, o seu mapa é um direcionador do caminho. O que o mapa ajuda ela a responder se ela é uma líder de equipes, por exemplo? Como engajar as pessoas para fazerem o que precisa ser feito? Elemento fogo. Como aumentar o nível de colaboração entre as pessoas do seu time? Água. Como promover a sensação de segurança psicológica no seu time? Terra. Como identificar com clareza o potencial das pessoas do seu time? Ar. É uma pessoa que acabou de assumir uma gestão, ou está com dificuldade de fazer isso com a equipe, de mobilizar a equipe para ação, de criar um ambiente de segurança, de confiança interno. Ela pode olhar quais as ferramentas ela tem dentro de si para usar. Quais as ferramentas que ela tem para gerar isso nas outras pessoas. Ela acabou de assumir agora uma nova liderança, foi promovida e agora ela é líder de outros líderes. Ela é uma gestora de outros gestores. Às vezes na empresa ela tem um cargo de gerente regional, ou às vezes até diretora, né? Uma diretoria, ou um gerentão que cuida aí de muitas outras áreas, muitos outros gestores. São outras perguntas que a gente pode ajudar ela a se responder, porque são outras questões que uma pessoa nesse cargo exige dela, né? Um autoconhecimento. A gente está falando aqui desse olhar da autoliderança, né? A gente pode ajudá-la a responder as seguintes perguntas. Como oferecer aos gestores autonomia com responsabilidade? Elemento fogo. Como estimular a concretização da estratégia? Elemento terra. Como valorizar a interdependência entre as áreas? Elemento água. Como ampliar a visão de que está tudo conectado? Elemento ar. Não é muito legal, gente? Olha quantas perspectivas a gente pode falar dentro de um mapa natal da mesma pessoa, quantas perspectivas de liderança, do próprio estilo de liderar dessa pessoa que ela pode ter conhecimento disso. Finalmente, ela é um líder de negócios.
dona do seu próprio, da sua própria empresa, dona do seu próprio negócio, ou tem um cargo C-level dentro das organizações. Tem que ter uma visão de dentro, uma visão de fora, uma visão muito mais integrada e muito mais complexidade aí nas decisões. Então, quanto mais informação essa pessoa tiver, mais ela vai conseguir identificar a decisão a ser tomada de uma maneira mais suave, mais estratégica. Então, se ela é uma líder de negócios, a gente pode conversar sobre liderança sobre esse prisma, olhando o mapa natal dela. Então, a gente pode ajudá-la a olhar como que ela pode aumentar a relevância da organização no mercado, olhando não só para os elementos de fogo que ela tem no mapa, mas também para os trânsitos. Porque se ela é um principal decisor da empresa, o mapa da empresa vai ter muita sinastria, muita compatibilidade com o mapa da própria pessoa. Então, quando vem alguém conversar comigo sobre o mapa empresarial, o mapa do seu negócio, e se ela é o principal decisor do negócio, a gente pode olhar o mapa da pessoa. Então, para olhar para onde está indo aí o mercado, a área de atuação dela, a gente olhando o mapa e olhando os trânsitos do principal decisor da empresa, a gente tem muitas informações relevantes aí para identificar os melhores caminhos. Então, o fogo fala como aumentar a relevância da organização no mercado. O elemento terra fala como que a gente estrutura a organização para garantir a sua longevidade. O elemento ar fala para a gente como que a gente pode fomentar uma cultura de crescimento, uma mentalidade de crescimento e uma cultura de aprendizagem da nossa organização. E o elemento água fala como que a gente faz essa gestão interna e externa dos stakeholders, como a gente envolve as pessoas, como que a gente cria aí fãs para o nosso negócio. Olhando o mapa e olhando os trânsitos que estão acontecendo, e o que são os trânsitos? O mapa é uma foto do nascimento, o nascimento da pessoa, o nascimento da empresa. Uma foto, tá parado lá, os planetas estão parados. É uma foto que mostra tudo isso que eu falei antes. Tudo isso que eu falei antes está no mapa. Não tem nada que aconteça na sua vida que não esteja no seu mapa. Então, se você fala assim, alguém fala pra você, você está com um trânsito de acidente no seu mapa. Se você não tiver sinal de ter acidente no seu mapa, esse trânsito não vai fazer nada acontecer. Porque ele só faz acontecer o que já está no seu mapa. E a melhor ferramenta de previsão de acontecimentos são os trânsitos. Então, o que são os trânsitos? Então, quando você nasceu, por exemplo, vamos imaginar que Saturno, que é um planeta muito importante no mundo corporativo, porque ele concretiza as coisas, ele dá forma, ele estrutura, ele estava no signo de Leão. Tem um significado. Hoje ele já deu várias voltas. Se você tem 30 anos, ele já chegou, ele já deu a volta inteira no zodíaco, que já chegou em Leão de novo, por exemplo. Já passou de Leão. Hoje ele tá, Saturno tá em Peixes. Então a gente vai ter que olhar quem é Saturno no seu mapa ou no mapa da sua empresa. Quem é esse Saturno? Quais conversas que ele tem com os outros planetas? Como que ele age? Como que ele é? E agora ele tá passando novamente, tá passando em outro lugar do seu mapa. Então, se ele tá passando na casa 4, ele tá falando pra você que você vai ter que estruturar algumas coisas na sua família, algumas coisas internas, algumas coisas que são fundamentais para sua vida. Talvez você tenha que repensar o que é fundamental na sua vida. Se ele estiver na casa 6, passando pela casa 6, pode ser que ele esteja dizendo para você, olha, você tem que reestruturar a maneira de trabalhar, ou quem são os seus empregados, quem são os seus funcionários, você vai ter que olhar para isso. Se estiver na casa 9, vai falar assim, olha, você tem que reestruturar a sua estrutura de comércio exterior, você está pensando em exportar para fora do país, quais são os seus parceiros externos. Então, esse trânsito, ele vai dando informações muito ricas para nossa tomada de decisão e perceber onde a gente vai precisar investir nossa energia. E a gente consegue ver isso com 1 ano de antecedência. Então, com 1 ano de antecedência, ou mais, né? Mas o programa de computador dá 1 ano. E a gente, se quiser pegar as efemérides, dá pra ver daqui a 30 anos o que vai estar passando, o que vai estar, quais são
os convites que a vida vai estar te fazendo. Então isso é muito legal. A astrologia, ela não pode ser usada também de maneira lúdica, de maneira recreativa, né? De ter assunto para conversar no bar e falar aquelas coisas que são estereótipos. Mas a astrologia que eu vou conversar com vocês aqui é nesse nível de profundidade. É nesse nível de autoconhecimento e de preparo para você lidar com que assunto você quiser. Dá para falar sobre os filhos, dá para falar sobre relacionamentos, dá para falar sobre muitas camadas de você mesmo. Por exemplo, o Sol pode representar a nossa vontade, nossa identidade, ou pode representar a nossa percepção em relação ao nosso pai. A Lua pode representar as nossas necessidades emocionais, o que a gente precisa e a percepção que a gente tem da nossa mãe. E por isso que irmãos têm Sol e Lua em locais diferentes. E a percepção dos pais são diferentes para cada irmão. Muito conhecimento, gente, que tem aqui. É algo realmente com uma profundidade que com certeza vai te ajudar a identificar o melhor caminho para qualquer assunto que você queira conversar.